Recebendo agora a promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, Leida Diniz, representa o Ministério Público Estadual do Piauí. Nós vamos retomar um assunto que começamos no primeiro bloco deste programa e anunciávamos a participação da doutora Leida ainda nesta edição. Vamos retomar a questão dos medicamentos excepcionais. Aqui o Ministério Público, por meio da promotora, pediu uma tutela antecipada há mais de 10 dias para a reposição dos medicamentos excepcionais faltosos. Essa reposição, de acordo com este pedido de tutela antecipada, deveria ocorrer num prazo de 48 horas. Bom, 48 horas são 2 dias, o pedido foi há mais de 10 dias, então são pelo menos 8 dias de prazos extrapolados. Mas quem vai nos detalhar mais e melhor este assunto é a promotora Leida Diniz. Eu quero agradecer a sua vinda aqui hoje, o fato da senhora ter aceito o nosso convite para explicar melhor este assunto, doutora Leida. Não houve de fato atendimento algum ou atenção a esta ação, a este pedido, doutora Leida? Ainda não. A ação foi proposta no dia 6 de maio do corrente ano e, assim, não obstante a importância e a relevância da matéria tratada na ação civil pública, verdade é que a liminar ainda não foi deferida e nós entendemos isso como a dificuldade da discussão dos direitos fundamentais, a efetivação desses direitos nesta sociedade de exclusão social, de desigualdades materiais. Então, a luta dos favorecidos é uma luta difícil, é uma luta cheia de empecilhos, né? Então, mas o Ministério Público ingressou com a ação e espera, sim, que o Poder Judiciário cumpra o seu papel constitucional de defensor dos direitos humanos. A Justiça está sendo chamada a, neste momento, efetivar, concretizar, trazer do papel para a prática o direito de acesso ao fornecimento aos medicamentos gratuitos de alta complexidade, que são medicamentos destinados a pacientes portadores de doenças graves ou crônicas e que esses medicamentos são indispensáveis no dia a dia, ou seja, eles são inadiáveis, indispensáveis. Doutora Leida, ontem nós tivemos uma audiência na Assembleia Legislativa proposta pelo deputado Assis Carvalho, ex-gestor da saúde no Estado, ex-secretário de saúde do Estado. E lá houve muitas denúncias com relação à suposta máfia dos medicamentos excepcionais, desvio de recursos. A promotora Cláudia Seabra identificou desvio da ordem de mais de R$1 milhão. A associação entende que esse desvio é muito maior, representada pelo professor Osias. Nós mostramos aqui o quanto o Ministério da Saúde repassou no ano passado para o Fundo Nacional, o Fundo de Saúde aqui do Estado, para a compra desses medicamentos, na ordem de superior a 12 milhões, enfim. Essa relação, a sua ação, essa sua tentativa de mobilização tem a ver também com o objeto desta audiência? Como é que essas coisas, elas se entrelaçam? Aliás, elas se entrelaçam, elas têm relação, efetivamente? Relação, sim, porque no momento em que o Estado do Piauí adquiriu medicamentos assim, com preços superiores ao estabelecido na tabela de preços de vendas ao Estado, que são preços diferenciados, são preços menores. Então, essa busca, a denúncia da aplicação dos recursos vindos do SUS, né? São recursos federais, e há também a contrapartida estadual, no montante de 20%. Então, isso ficou constatado que houve um desvio de finalidade, sim, né? A aplicação quando se compraram medicamentos com preços superiores aos estabelecidos na tabela de venda ao governo, né, que deveriam ser preços menores, então o Estado deixou de adquirir os medicamentos essenciais e houve, sim, o desabastecimento da rede de farmácia, né, gerando o desconforto para os pacientes, a insatisfação dos pacientes. Agora, a senhora ingressou com esse pedido via Ministério Público como promotora, inclusive, de defesa da saúde pública. Em que setor do Poder Judiciário e por que essa resposta não veio?
Porque são 10 dias, mais de 10 dias dessa ação a ser movida pelo Ministério Público via o setor que a senhora atua. Mas não houve resposta, por quê? Nós entendemos que a apreciação pelo Poder Judiciário poderia se dar antes mesmo da oitiva do ente público, no caso, o Estado do Piauí. No entanto, o digno magistrado da primeira vara da Fazenda Pública entendeu de ouvir previamente o Estado do Piauí através da Procuradoria-Geral do Estado. É o juiz Otto Mário José Lustosa, Otto Lustosa. Um eficiente juiz, um juiz sério, né? E que tem uma compreensão bastante boa, excelente, acerca da efetividade dos direitos sociais e fundamentais. Então, ele decidiu primeiro ouvir o Estado, o que é razoável, a decidir imediatamente pela reposição em 48 horas do medicamento. Ele poderia também ter feito o inverso. É isso que a senhora questiona? Sim, sim, antecipadamente, haja vista que é o risco à saúde, o risco à vida que está em discussão. Um paciente portador de doença grave não pode ficar sem o tal medicamento nem por um dia. Imagina por semanas e meses como o quadro está acontecendo. Doutora Leila, inevitavelmente, em ano eleitoral principalmente, e este de sucessão estadual, essas questões elas tomam um rumo político partidário. Essas discussões elas são partidarizadas. Qual a sua avaliação disso? Olha, dizer que a luta da sociedade, a efetivação dos direitos em si é uma luta política. E dizer que o mundo jurídico, ele não se afasta da questão política. Haja vista que o instrumental legal que nós temos no dia a dia do nosso trabalho, ele é elaborado pela classe política. Então, é preciso, sim, judicializar a questão da saúde, mas é preciso também politizar o atendimento desses direitos através da efetivação das políticas públicas. Partidarizar nem tanto. Não, não. E quando o Estado, certo? O ente público, se mostra inerte na boa efetivação da política pública, o Poder Judiciário deverá, sim, entrar e mostrar a que veio, cumprir a democracia, né? Certo? Democracia esta entendida como o respeito à dignidade humana, que é o valor supremo do Estado brasileiro. A dignidade humana é o valor essencial da democracia. Sem dignidade humana, como o respeito à pessoa do próximo, no direito à saúde ampla, igualitária, né? No direito à educação, na percepção do mínimo existencial. É preciso tratar do mínimo existencial. Está faltando isso? Está faltando isso. Por exemplo, falar que a saúde é um bem que tem uma definição muito ampla. A saúde significa o direito ao saneamento básico, o direito à alimentação. Eu pretendo discutir o tema saúde a partir da alimentação. Haja vista que a fome é a maior causa de violação do direito à saúde. Então, esses componentes, essas variáveis sociológicas, políticas, econômicas e culturais são fatores, sim, de gozo ou não gozo do direito à saúde pública. E o Estado, a sociedade, o Ministério Público e, por excelência, o Poder Judiciário estão sendo chamados, sim, a interpretar a Constituição a partir do paradigma do respeito à dignidade humana, sobretudo da causa dos desfavorecidos. Doutora Leila, a senhora sempre foi uma das grandes mobilizadoras e é reconhecida por isso aqui no nosso estado, de questões as mais diversas no nosso interior, também na nossa capital. E nós tivemos aí recentemente uma mobilização nacional, muito fortemente em Brasília, pelo projeto da ficha limpa e a tentativa de que, mudando um pouco de assunto, de que valha já
para as eleições deste ano. Alguns discutem constitucionalidade, não constitucionalidade, se é um hábito ou não do TSE aceitar para vigorar imediatamente ou no próximo pleito, enfim. Mas, tendo em vista, inclusive, esse chamamento que a senhora faz para mobilizações como essa, em torno dos medicamentos excepcionais que a senhora traz como um item de saúde diante de tantos outros, que é uma questão da própria existência humana. Como é que a senhora avalia, por exemplo, essa marcha e o resultado dessa marcha? Aprovação na Câmara, aprovação no Senado da República e agora? E daqui para frente? Eu reconheço que a ética é um elemento fundamental na vida política, social e jurídica do país. O Congresso Nacional, movido pelo movimento da sociedade, através da CNBB, da OAB e de outros segmentos sociais, no sentido de colocar em prática que o povo tem direito ao governo justo. E o governo justo é um direito social do cidadão, exigindo que o seu representante legal ele apresente de antemão, certo, na sua inscrição, certo, para o processo eleitoral, que ele tem a ficha limpa, ou seja, que ele não é maculado por ações criminosas, que ele não faz parte de máfia, que ele tem uma ficha isenta de qualquer registro assim, de atos inomináveis. Então, eu acho que a sociedade é vitoriosa e eu sou defensora da marcha social, como dizia o grande Paulo Freire. Defensora das marchas, a marcha dos excluídos, a marcha dos doentes sem remédios, medicamentos para todos, a marcha dos infelizes, a marcha dos sem terra, a marcha dos párias sociais. E nós enxergamos 34 milhões de brasileiros excluídos do gozo da cidadania porque não têm sequer direito à alimentação saudável nos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, lutar por remédios é apenas uma faceta da luta pela dignidade humana, da luta pelo respeito à igualdade, da luta pelo respeito aos direitos fundamentais, essência da democracia e do Estado social. Doutora Leida, eu quero agradecer a sua participação conosco hoje aqui e convidá-la para numa outra oportunidade, voltarmos a conversar aqui no Fala Piauí. Obrigada. Obrigada.